Ah, muito bem. Mais um episódio do Xícara Cheia. O Xícara Cheia é esse momento de um bate-papo leve, mas de temas que às vezes são densos, relacionados aos desafios da gestão, as dores e as delícias de ser gestor. E hoje está aqui com a gente essa minha amiga e irmã, que é a Lília. Gente, eu estou super rodeada de gente boa hoje, né? Duas amigas irmãs que a vida me deu. E que deu assim, eu conheci pelo meio, pelo trabalho, mas que estão aqui, que a gente tem muitos pontos de conexão, de filhos, de vida, de passeios, de olhar para os desafios e de soluções que a gente acha. Lília, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite para esse bate-papo. E bora lá, né? Vamos seguir. Para começar, eu queria perguntar para você: você é do café passado, coado, do chá? Como é que você é? O que que você gosta? Ixi, eu sou mais do chá, eu não tomo café. Essa é a questão bastante diferente das outras pessoas, da maioria delas. Já tentei, mas eu amo o cheiro, mas o café não dá para mim. Mas o Ah, importante é estar com a xícara cheia, né? exatamente, Eu estou sempre com a exatamente. xícara cheia de chá, tá bom? Muito Eu bem, participo muito, dessa forma. muito bem, muito bem. Bora, Bri- Cris. Obrigada por ter aceito. Hoje a gente estendeu, na verdade, a vontade que a gente tem de conversar com as amigas para o Xícara Cheia e falar com gente bacana. E essa história de deixar a xícara cheia, porque a gente fala muito desse momento de pausa. A xícara cheia é esse momento que eu vou desconectar um pouquinho, seja para tomar um chá, para tomar um café, e para chamar alguém para um momento de intimidade, né? Eu tiro ali do ambiente corporativo do cômodo da frente da tela e falo, vamos ali tomar um chazinho, vamos ali tomar um cafezinho. E nesse momento a gente se reconecta, ou reconecta ideias, ou esfria a cabeça. É sobre esse momento que a gente quer estender para o Xícara Cheia aqui. E eu queria perguntar para ali, assim, nesses últimos anos, a gente vai passando por muitas transformações pessoais e profissionais, e o que transborda a sua xícara, né? O que transborda de alegria, o que transborda de raiva, o que enche demais a sua xícara, né? Que você fala assim, isso aqui deu, é um máximo do que eu consegui aprender, deu, é uma pérola do que a vida me trouxe profissional, ou isso aqui eu não quero ouvir falar, né? O que transborda a xícara da Lilian? Só um pouquinho. Pode. A vida como ela é. É, a gente é assim, tudo junto e Desse misturado. jeito. É, As coisas tranquilo. acontecem e É. a gente tem que estar aqui para todos os momentos. Exato, a vida como ela é. É, gente, obrigada pela oportunidade, em primeiro lugar, né? É uma honra estar aqui com pessoas muito queridas, pessoas que fazem parte da minha vida, que já acompanharam minha trajetória, né, por muito tempo. E o momento de troca, ele é muito importante, né? Cris, acho que você estava finalizando essa pergunta. Desculpa, pode voltar nela. Pode perguntar, o que transborda a xícara, assim, no sentido de bom ou de ruim? Transbordou minha xícara, né? Extravasou. É de uma coisa que eu aprendi fazendo gestão de pessoas e cresci, ou que transbordou, que é um passa-raiva que você fala, isso eu não faço mais, não aceito mais, não tolero mais. A gente sempre faz essa pergunta assim, o que transborda a sua xícara? De coisa boa ou de coisa ruim? O que vem aí de aprendizado? Acho que a gente tem transbordamentos bons e ruins, né? Os dois transbordamentos fazem parte, né? São anos de gestão, então a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Então, coisas que transbordavam antes já não transbordam tanto hoje, ou chega perto e não causa mais transbordamento, né? Dos aspectos ruins. E vão surgindo outras coisas, né? Porque o mundo corporativo, ele está numa velocidade gigante. Muitas coisas acontecem no meio do caminho aí, e a gente tem que ir se adaptando às novas realidades, às novas coisas, né? Mas assim, acho que o papel de um gestor, ele é um papel complicado, né? Eu sempre falo que a gente fica no sanduíche, né? Entre a instituição e a equipe, né? Então, você tem que ter um papel de peneirar também como você vai dar seguimento, como você vai desmembrar alguns tipos de informações, alguns tipos de ações, porque está cada um numa fase, né? Você lida com o ser humano, né? E assim, que eu acho que é a parte mais desafiadora da gestão, que é a gestão de pessoas, né?
Mas, por outro lado, eu tenho o privilégio de eu gostar, essa é a parte que eu mais gosto, que é a gestão das pessoas, né? É, porque eu sempre digo, né, por trás de um crachá tem um ser humano que se leva para todo lugar, né? Tudo bem que a gente desenvolve papéis, mas ele se leva para o ambiente profissional, para o ambiente com a família, com amigos, enfim. Então, por trás da pessoa vai ter sempre o ser humano, que é onde a gente tem que olhar. E aí, acho que assim, depois que eu tive essa sacada, as coisas passaram a fluir bem melhor, sabe? Muitas vezes a gente está com a xícara transbordando pela pressão do dia a dia, né? Então, são metas que vão ficando cada ano mais gigantescas, que você olha assim e fala, meu Deus, será que eu vou conseguir, né? E não é, na verdade, eu vou conseguir. Quem consegue é uma equipe, é um trabalho em equipe, né? Sem a minha equipe, eu não sou absolutamente nada, eu não tenho resultado nenhum. Nós somamos as nossas forças para chegar a um resultado. E para isso a equipe é imprescindível. E essa sintonia com a equipe, essa forma de trabalhar a sincronicidade das ações para que a gente consiga chegar a um objetivo comum, que são as metas, o controle dos indicadores, uma série de coisas que a gente tem no dia a dia, é, isso é bastante difícil, exige muito esforço, porque a gente trabalha com pessoas diferentes, né? É, e aí eu entendo que quando você passa a olhar a pessoa e cuidar da individualidade daquela pessoa, entender o que mobiliza aquela pessoa, de que forma eu vou atingir aquela pessoa, para que ela também consiga sair da inércia, consiga fazer o movimento que é necessário, porque a gente está num ambiente de trabalho, eu vejo que a partir daí as coisas conseguem fluir e a gente chega no resultado. E aí a minha xícara transborda com o resultado, com o reconhecimento, com o feedback, com a troca da equipe, mostrando que, pô, esse é o caminho mesmo, né? O caminho, você me ouviu, você me olhou como indivíduo, você cuidou das minhas particularidades. Então, assim, transborda do ponto de vista de você atingir os resultados por meio das pessoas, porque é bem isso, e de você ter um feedback da pessoa que aquilo fluiu de uma maneira menos ruim, né? Porque trabalho exige sacrifício cada vez mais, mas menos ruim porque ela de alguma forma foi atendida na individualidade dela. No entanto, isso eu acho que é muito desafiador. Você ter tempo entre inúmeras coisas, inúmeras demandas, ter tempo de chegar lá e cuidar daquela pessoa, daquela particularidade, mas eu não vejo outro caminho. Esse, para mim, hoje é o caminho que eu encontrei para conseguir fazer com que as coisas aconteçam, né? Tanto é que quando eu estou frente a um processo seletivo, alguma coisa assim, é, eu não me preocupo com a questão técnica, eu me preocupo com a pessoa. Quem é o ser humano que eu estou colocando na minha equipe? Porque existe todo um trabalho para manter essa equipe em sincronia, para manter essa equipe de uma maneira que flua, todo um cuidado com o ambiente. E aí, se eu faço uma escolha não assertiva, mesmo que seja temporária, isso causa uma estremecida na equipe. Então, eu sempre brinco, né? Assim, hoje eu vou ver, então, e chamo a equipe junto, tá? Porque acho que a questão participativa, eu vou falar um pouquinho mais disso, é extremamente importante, mas assim, vamos ver que ser humano a gente escolhe para estar com a gente, né? Porque, assim, a técnica, a formação, ela é uma questão mínima, ela é inerente à vaga, né? Mas absolutamente ninguém vai entrar sabendo exatamente como a gente faz, como a gente conduz, quais são os processos. Isso é, tem zero de importância nesse momento. Mas quem é aquele ser humano, a forma com que aquele ser humano pode, tem proatividade, tem escuta, tem leveza, tem capacidade de trabalhar em equipe, isso é o que vai ser fundamental para que ela aprenda adequadamente a atividade que ela precisa fazer, né? E aí as coisas passam a fluir e ela traga o nível dela de colaboração para a equipe da forma com que é necessário. Então,
um aprendizado aí ao longo desses anos é certamente ter muito cuidado com quem é esse ser humano que eu estou trazendo para a equipe, antes de ser o profissional, né? Para medir como profissional, depois a gente tem como acompanhar, mas né, é preciso tentar, porque nem sempre a gente acerta, buscar a pessoa, a essência, né? Uma entrevista, ela é uma fotografia, né? Às vezes você sai bem, às vezes você não sai nessa foto, né? E ela é uma aposta. Então, o meu foco é em ser assertiva, nem sempre é você. Daí essa pessoa vai chegar na equipe. E aí uma outra ferramenta que eu tenho, assim, transparência para mim é valor, é um valor de vida. Então eu vou chegar com essa pessoa, eu vou retomar pontos que eu sei que eu frisei na nossa conversa, né? Eu vou estabelecer essa aliança de uma maneira mais próxima e já vou fazer o pacto da transparência com a pessoa, sabe? Que eu acho que isso é extremamente importante, sabe? O olhar no olho, se colocar como um ponto de apoio, se colocar presente, para que a pessoa possa sentir que está aberto esse canal de troca, porque tudo é troca, é uma relação de muita troca. Então, esse é um outro ponto que eu acho fundamental, essa transparência que tem que acontecer de ambas as partes, né? E aí você faz o acompanhamento. O acompanhamento, ele é nos exemplos, nas atividades, não precisa ser aquela coisa formal, sabe? Tal dia. Tem alguns marcos que são formais, até pelas questões do prazo da experiência. Mas é no dia a dia ali, é no ombro a ombro, a atividade aconteceu, ela aconteceu de uma maneira torta ou de uma maneira muito longe do esperado, vamos balizando, vamos conversar, vamos através do diálogo, né? E aí, fluindo para uma etapa, né, um pouco mais na frente, mas é uma conversa que eu tenho desde o primeiro dia, eu não demito ninguém. Quem se demite é você. Por quê? Eu falo, né? Os meus 50% eu fiz, que foi dar essa oportunidade. Os outros 50% é você. Agora, juntos, a gente vai trilhar um caminho, né? Então, eu estou aqui para mostrar qual que é o caminho que a empresa está direcionando, o que que a gente tem que buscar. E nesse caminho, né? Vamos buscá-lo chegar da maneira mais estruturada, mais organizada, da melhor forma possível. Mas o meu papel é apontar o caminho. E o seu é caminhar, é executar ao longo desse trajeto, né? Se eu estou falando vai para a direita e você está indo para a esquerda, eu vou te chamar. Nós vamos realinhar a rota. Ó, lembra aqui? É para a direita. Você está indo para a esquerda. Você está com alguma dúvida? E vamos para a direita. Aí você espera que a pessoa flua. Mas às vezes ela continua querendo ir para a esquerda. Aí você vai, você chama novamente, você vê qual é a dúvida, você caminha um pouco junto, né? Se a pessoa continuar caminhando para a esquerda, é uma escolha dela, porque o direcionamento está claro, está bem dado. Isso tem que ter plena consciência que eu fui, que eu mostrei, que eu caminhei, né? Se ela continua indo, é a escolha dela. Então, ela escolheu a saída, não fui eu, né? Então, eu sempre, todos os inícios das pessoas na minha equipe, eu falo sobre isso, eu sou muito clara. E eu já tive exemplos claros de eu chegar com um papel para formalização, olhar para a pessoa e falar assim: não tenho nada o que falar. Eu fui para a esquerda, eu escolhi isso. Então, as pessoas entendem, dá certo. Então, foram aí aprendizados, no meio do caminho em relação à gestão de pessoas. Bacana, né, Lê? Acho que você traz uma coisa assim, de olhar a pessoa, né, e o que ela tem de competências, de valores, enfim, que são importantes, né, de proatividade. E uma outra coisa que me chamou a atenção é essa coisa da coparticipação do seu time também, né? Ou seja, o meu time também participa e ajuda na escolha quem a gente quer, né? Quem é o nosso próximo integrante. E essa corresponsabilidade, né? Ou seja, alinhado tudo o que é esperado, né?
a pessoa tem a liberdade de escolha de qual caminho ela quer seguir, né? E ela também tem a responsabilidade em cima, dessa escolha que ela realizar, né? Muito bacana. Eu tenho a impressão que a Lília, assim, ela escolhe muito bem, a equipe vira uma família, quem trabalha com a Lília ama a Lília, não quer trocar de É, jeito, entra em pânico se falar que você vai para outra equipe, chora, é, descabela, parece estar perdendo a mãe. E então eu entendo que a Lília tem essa competência de fazer as pessoas trabalharem no seu melhor é, por um vínculo de afeto, por um vínculo humano, por um vínculo de confiança, por um olhar mais profundo por cada um. Então a equipe funciona a equipe abraça quem chega, né? Tem essa amorosidade, esse acolhimento, essa paciência de receber, esperar e dar o tempo da pessoa se adequar a uma nova tarefa, a demanda, a velocidade dos processos e tudo mais. Mas eu sempre senti, pode ser uma percepção minha, que a Lilian protege muito a equipe dela como um grande escudo, uma liderança que não bate nos meus, não, bate em mim. E nessa proteção, eu sei que a sua equipe também te cuida, vira ali um time muito unido, você tem essa é. característica muito bem as pessoas, mas como você, como é que você se cuida, se protege, né? Porque como você evita muito que peguem pesado com a sua equipe, que te atravesse, você faz esse filtro, no fim você toma muito mais pancadas e muito mais broncas e muito mais desafios, e você poupa muitas vezes a sua equipe da pancada que você levou. E como é que você administra isso? Porque ser seu liderado é bom porque você filtra e leva já com filtro para a cobrança para a sua equipe, né? Já amaciada a bronca, ó, a gente ou uma chamada que a gente precisa virar para cá. Mas você recebeu um impacto, e esse impacto precisa ser olhado. Como é que você olha para esses impactos, para como você lida com ser esse escudo o tempo todo, essa armadura? Isso cansa, né? E como é que você tem esse cuidado, né? Eu sei, foi sempre uma preocupação minha de colega de trabalho, e hoje eu me pergunto assim, o que mudou? Como é que você está administrando isso? Para ver todos os impactos. É. Eu acho que a gente vai aprendendo, né? Ao longo do caminho, a gente vai aprendendo como lidar com essas coisas, né? Teve coisas que transbordaram muito ao longo dos anos, mas aí você vai aprendendo a lidar com elas, né? De fato, e eu acho que isso é papel, né, de um gestor também, saber filtrar, né, o que vem de cima e como ele vai levar para baixo. Porque está cada um dentro de um contexto e às vezes aquilo fica tão pesado para o liderado porque ele não está vivenciando as coisas, né, de um ambiente, de um nível em que é mais hard, né? A gente sabe que quanto mais vai subindo, mais hard vai ficando. E mais sozinho também você vai ficando, né? Eu acho que vou falar daqui a pouco sobre isso. Deixa eu só voltar aqui para a sua pergunta, né? Eu acho que assim, chega uma hora que você vai calejando de algumas coisas, assim, porque não tem como você se proteger de tudo, porque você lida com pessoas, né, do outro lado também. Então, são pessoas que às vezes têm alguma preocupação com outras pessoas, ou às vezes não têm nenhuma preocupação, né? Então, você vai sendo um bombardeio de questões, e ao longo do tempo, você vai aprendendo a lidar isso, porque lógico que é extremamente indigesto você receber as coisas de uma maneira grosseira, mal educada, por vezes, né? Você perceber que não existe um olhar daquilo que você está fazendo, existe uma cobrança muito grande, né? Hoje em dia, eu estou conciliando a minha vida muito com atividade física. E eu acho que isso tem feito. Eu acho que isso é uma chave para todos os contextos da vida, né? Mas para a questão da saúde mental, acho que a atividade física ela é fundamental. Porque de uma forma ou de outra, você está descarregando as suas energias, você está liberando as coisas que ficam represadas em você, né? Então, eu acho que, seja ela uma caminhada, e são coisas assim, né? Muito difíceis de fazer, pelo menos para mim foram muito difíceis. Eu consegui colocar isso na minha vida. Porque a gente tem uma vida, né? Todo um contexto. E não é só o trabalho. Você dá conta de tudo e conseguir equilibrar esses papéis, assim, demorou para eu chegar nisso, né?
E hoje eu consegui chegar, então assim, tá, no final do dia eu tô destruída, não quero pensar em atividade física nenhuma, mas eu acordo 5:30 da manhã para ir para academia, né? Eu acordo, eu nem penso, eu nem raciocino, porque se eu raciocinar, a cama tá mais gostosa, ainda mais com esse frio, né? Hum. Mas eu entendi que isso é importante, que isso vai me trazer benefícios, né? Que isso é uma forma de me cuidar e de manter equilíbrio em vários aspectos da minha vida. Então, eu vou para academia, estou indo todos os dias, eu malho, volto, tomo um banho e vou trabalhar. E já aí você já dá um check, sabe? Em uma atividade que é importante do seu dia, né? E lógico, questão fisiológica mesmo, porque a gente libera hormônios durante a atividade física, né? E esses hormônios que vão estar circulando, né? Então, eu acho que essa é uma parte super importante. Outra parte é super importante, né? Quando você tem o privilégio de poder fazer uma terapia, de você levar muitas coisas, de você buscar o seu autoconhecimento. Por meio do autoconhecimento, a gente vai se instrumentalizando de uma maneira extremamente poderosa e vai levar isso para todos os contextos da sua vida. Então, é uma coisa também que eu busco cuidar há algum tempo e vai sendo uma coisa que se retroalimenta, porque é maravilhoso você ter autoconhecimento, você desenvolver ferramentas, você passar a olhar as coisas por prismas diferentes, né? Então, eu acho que é basicamente isso. E assim, um gestor, eu acho que em muitos momentos ele é muito sozinho, é muita solidão, porque os seus pares, às vezes eles não são seu ombro, né? Infelizmente é isso, né? Às vezes a questão, quanto mais você vai subindo, a questão da competitividade, de alguns perfis, eles não agregam, eles pesam mais. Então, em muitos momentos, você fica muito sozinho, porque não é tudo que também que você pode dividir com a sua equipe, né? Até pela questão de poupar e até pela questão do lugar, né? Assim, tem coisas que circulam no outro nível, eu não estou colocando de uma maneira hierárquica, não, mas assim, até de estrutura, porque eu desenvolvi uma estrutura para estar hoje onde eu estou. Se eu repassar tudo isso, eu vou mexer com a estrutura de algumas pessoas que ainda não estão preparadas, entendeu? Então, tem esse cuidado. Então, às vezes, você tem que reter em você mesmo algumas informações e não necessariamente você tem um colega, um par que você possa fazer essas trocas, né? Então, fica meio que numa autorresolução. Boa, Lívia. Basicamente isso, Cris. Não sei se eu te respondi. Boa. Sim, eu acho que você deu uma dica que é isso, assim, os gestores nesse nível hierárquico, mesmo por mais flexível que seja essa hierarquia, eles não têm uma rede de apoio entre eles, né? Precisa ser construído. Isso é uma dica para a nova gestão. Precisa se criar uma rede de apoio entre as lideranças, porque só cria-se uma competição e a minha área depende da sua e a sua está me atrapalhando e eu não estou rendendo. Eu sempre tento jogar a culpa em outra área ou apontar os problemas de outra área. Isso é muito comum quanto maior a empresa e acaba Uhum. não dando suporte para o outro líder que está na mesma solidão que eu, né? Então, eu acho que é uma reflexão para a gente anotar. Ainda mais assim, quando você trabalha numa estrutura de matricialidade, né? Então, na minha área, é uma questão muito matricial. Cada um tem a sua parte extremamente importante de agregar com seus processos, com as atividades da sua área, para chegar no todo, né? E aí fica mais difícil ainda, porque você realmente depende do outro, do resultado do outro, do resultado da equipe do outro, né? E ao mesmo tempo, todos estão sendo pressionados para fazer a coisa acontecer. Então, vai cada um desesperado do seu lado, puxar as coisas para dar conta. E aí eu acho que essa parte realmente relacional, de apoio, de juntar forças, ela é muito negligenciada. E ela poderia ser uma saída extremamente importante para todo mundo. É uma Uhum. cooperação mútua, né? Mas, assim, na minha experiência, na grande maioria, eu vejo sendo sempre muito negligenciada. Então, é um gap aí que as lideranças
precisam avançar. Li, quantos anos você tem de gestão? 22. 22. Com toda Eu me tornei essa. gestora nova, né, Fabi? Muito É, nova, que foi um é, desafio gigantesco. é, é. Então, já se somaram bons anos. Eu continuo Se- sendo nova, É mas isso mesmo, somaram bons continua sendo anos. jovem, é. Se você, eu imagino que ao longo desse tempo todo como gestora, né, você viveu muita coisa, né? Muitas histórias, muitos aprendizados, alguns acertos, alguns nem tanto, né? É, se você tivesse, né, você hoje, Lília, né, tivesse que dar uma única mensagem, recado, dica, recomendação para a Lília há 22 anos atrás, qual é essa mensagem que você daria? Qual é essa dica de ouro para essa Lília sair bem na gestão, sabendo que ela sempre muda e que os desafios são sempre Sim. crescentes? Nossa, são muitas, viu? São muitas que eu diria, que eu daria, assim, Mas né? uma que você fala assim, essa daqui, essa Lília precisa saber. Autoconhecimento. Olha, Eu acho que o autoconhecimento me teria feito muito mais forte lá atrás. Acho que as xícaras teriam transbordado menos, algumas olha. xícaras. Então, eu acho que o autoconhecimento. Por outro lado, acho que às vezes a gente precisa de alguns bons anos, de uma longa caminhada para isso. Uhum, Autoconhecimento não é assim, né? uhum, E eu ainda estou engatinhando no autoconhecimento. Mas acho que até pelo fato de eu ter me tornado gestora numa idade cronológica nova, né? Em que eu era mais nova dentro de toda uma equipe, eu era muito desafiada, eu era muito testada, né? E talvez se eu tivesse mais a autoconfiança, mais o autoconhecimento, eu teria focado mais nos meus valores e não nas opiniões. Porque, afinal de contas, a posição tinha sido dada por competência. Isso é uma coisa que eu coloco a cabeça no travesseiro de forma muito tranquila, né? Eu nunca precisei pisar em cabeça de ninguém, né? Nem num fio de cabelo de ninguém. Mas eu sempre batalhei muito. Então, legal, isso é bem positivo. é, Mas, às vezes, o ambiente ele acaba te influenciando, né? uhum, Então, acho que se eu tivesse o autoconhecimento, o foco nos meus valores, eu teria sofrido um pouco menos. Aí vem outras coisas que agregam, né? O uhum, conhecimento, assim, você tem que é, buscar conhecimento, você tem que buscar dominar aquilo que você está fazendo, né? Conhecimento é uma coisa essencial, porque automaticamente ele já te preenche de autoconfiança, é, né? E às vezes a gente precisa focar mesmo, sabe? Não dar ouvidos ou não ter olhos para algumas coisas ao redor, né? Perceber, uhum, assim, às vezes as perspicácias das pessoas, né? E focar mais em você, mais no seu resultado, mais na sua entrega. Enfim, acho que é uma coisa mais de focar no seu meio interno do que no é. ambiente. Você sabe o que você me fez lembrar? Tem um artigo que foi escrito faz alguns anos, né? Acho que em 2018, uma coisa assim, naquela Harvard Business Review, falando assim, o que que é importante para você ter uma liderança autêntica. Eu lembro que eles tinham um conselho, não sei quantos membros, mas em sua maioria, né, falaram assim, qual o recado, né, que você daria para se tornar um líder autêntico, né? A esse conselho, acho que em 75% ou 75 pessoas, não lembro, falou assim que a principal competência para você ter uma liderança autêntica é o autoconhecimento, né? Então é bacana Oh. quando, né, de bate pronto, essa não era uma pergunta que estava aqui no nosso, né? E você traz essa resposta, né? E o quanto ela é essencial, até porque quando você fala de uma liderança muito. O quão solitário fica esse líder à medida em que ele vai crescendo, né? O quão é sustentador esse autoconhecimento bem desenvolvido para essa liderança quando ela vai galgando aí, assumindo outras responsabilidades, né?
Muito bacana, muito bom. Vamos chegando já ao final, né, desse nosso Já. encontro. É rápido o bate-papo, né? Passa rápido pra gente, né? Vamos chegando ao final desse encontro. Fala, Cris, quer falar? Eu achei lindo ela falar autoconhecimento. É, A gente fala em outros encontros sobre a diferença de gerações, e a nova geração é muito mais aberta aos processos de autoconhecimento. Elas não esperam o adoecimento para é. buscar terapias. Então, a gente falando de gerações aí abaixo dos 35 anos, a maioria deles já aceita, busca, tenta encontrar autoconhecimento, não tem preconceito. E a nossa geração, né, a geração de gestores e de líderes ainda encontra barreiras para buscar isso. Acha que buscar terapia tem que estar muito adoecido, tem que ter medicação médica, tem que estar sobre medicação, aí eu vou para terapia. E isso vem mudando, e as novas gerações, como eles têm mais autoconhecimento que os líderes, às vezes, e buscaram primeiro, eles também colocam seus limites, sabem seus valores, né? E acho que tem sido um embate das gerações. E é muito interessante a Aline colocar isso como uma dica para a Lilian de 20 anos atrás, e é como se as novas gerações aceitassem essa dica. Eles estão indo para a terapia e para o autoconhecimento, e a gente vai aprender com eles daqui a alguns anos, acho que olhar para muitas gerações bem resolvidas, bem trabalhadas em terapia. Isso é uma esperança. E esse papo do Xícara Tomara. é bonito, gente. É assim que fica, é assim que termina com vontade de quero mais sempre. E pode dar sua palavra final, Lira, mas eu quero agradecer a sua participação sempre doce, sempre amorosa, sempre humana. Contribuiu bastante o seu olhar mãezona mesmo, né? Eu sei que você cansa de essa palavra, mas assim, você é muito querida, muito acolhedora e um exemplo como liderança para a gente. Obrigada por ter participado e fica o convite para assistir os outros episódios e para a gente seguir junto nessa conversa sobre gestão. Ai, que bom, eu que agradeço nessa oportunidade de falar, de buscar contribuir, né, com as pessoas que estão mais novas na liderança. É muito legal esse espaço que vocês abriram, parabéns, né? E fico aqui à disposição também para mais trocas como essa. Gostei muito, obrigada. Obrigada, obrigada, Li, obrigada, Cris. Li, como sempre, né? Você é amor puro, né? É coração puro, né? E transborda isso aqui nessa conversa com você, né? Uma admiração enorme por você como pessoa, né? A pessoa, Lília, né? Uma pessoa que transborda coisas boas, sentimentos bons, na positividade, né? E essa coisa acolhedora, de afeto. E se isso transborda em você como pessoa, com certeza isso transborda na sua gestão, né? E essa gestão humanizada, acho que ela é fundamental. Sempre foi, mas acho que cada vez mais ela é essencial. Obrigada mais uma vez, né? Fechamos aqui o nosso Xícara Cheia. Tem mais, hein, gente? Acompanha a gente aí. Beijos, tchau!